infantil e de ensino fundamental, porque na Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo, nós temos o mesmo currículo abrangendo do 0 aos 5 anos de idade. Falar de currículo da cidade, dos principais autores, é entender exatamente na veia, para que a gente não precise mais ficar explicando para as pessoas por que quem sabe faz a hora. Por que eu não preciso esperar o edital ser publicado? Porque não é inteligente fazer isso num município, né, que é, sem dúvida nenhuma, a maior rede de educação infantil da América Latina, ou seja, é a menina dos olhos de todos os professores, de todas as professoras que querem se efetivar na carreira pública. E aí, então, por que eu vou deixar chegar o momento de publicar o edital, onde eu vou ter uma avalanche de demandas para estudar, ainda vou precisar dar conta das questões do dia a dia, né? Do meu trabalho, dos meus afazeres, dos compromissos, enfim, a vida continua. E aí é importante, então, que a gente entenda tudo isso para construir uma jornada de estudo que seja efetiva, que seja muito focada e que também seja promissora. Não adianta nada eu deixar passar o tempo, não adianta eu ficar angustiada sem saber para onde vou apontar, como vou me situar, se eu não tenho um plano de estudo e eu não sei exatamente o que me espera e o que eu preciso enfrentar. Então, a proposta da live é exatamente essa. Muitas pessoas querem ter informações que a gente precisa ir acompanhando. Nós não sabemos exatamente qual será o momento da publicação do edital, mas, diferentemente do que muitas pessoas dizem, que não terá concurso, que isso é alguma coisa que não vai acontecer, gente, eu trabalho com concurso público há mais de uma década e é sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo disse-me-disse. Todo mundo sabe alguém que conhece um amigo, que tem um parente, que tem alguém que vai trazer uma informação que ninguém tem. E essa informação, ela é sempre uma informação pessimista. E aí, essas pessoas que ficam atrás de informação pessimista são aquelas exatamente que não estão estudando. Você já observou que os pessimistas, eles estão o tempo inteiro querendo distrair aquelas pessoas que são focadas e aquelas pessoas que são objetivadas em seus projetos pessoais ou seus projetos profissionais. Então, veja, quando nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando de um ato administrativo, certo? Não há questões, como a gente acredita, alguma coisa mirabolante por trás de um concurso público. É simples. Há um número de cargos vagos, né? No caso da cidade de São Paulo, nós temos uma legislação da prefeitura que impõe, né, como conquista da categoria, que impõe a necessidade, a obrigatoriedade, aliás, de realização de concurso público sempre que tivermos 5% dos cargos vagos, certo? Uma outra questão importante é que a gente costuma confundir um pouco a questão de contrato emergencial, né, com ir adiando a realização do concurso público. Isso não é verdade. Justamente por quê? Porque nós temos que considerar o seguinte: o contrato emergencial, ele é uma estratégia administrativa também, certo? Uma estratégia administrativa, não é? Para equacionar situações que são de difícil gestão.
Então, se eu tenho esses cargos vagos, por exemplo, né, e vocês podem observar na história dos últimos concursos da Rede Municipal de São Paulo, sempre que tivemos concursos, o que antecedeu a esse concurso? Contrato de emergência. E isso é simples de compreender, não tem mistério nenhum, não tem jogada nenhuma, isso é muito simples de compreender. A questão é a seguinte: entre, né, o levantamento da necessidade de um concurso público, certo? Então, contar quantos cargos vagos existem, né? Dar conta dos trâmites administrativos internos, que quem está de fora não vai participar disso, né? De todos os processos internos e administrativos, até tudo isso se transformar em professor na sala com as crianças, assinando ponto, dando início de exercício, leva muito tempo. E neste tempo, mesmo que não tenha ocorrido nada atípico, como o caso de pandemia, como outra qualquer questão que possa vir a ocorrer, mesmo que tudo transcorra de modo muito tranquilo, nós temos que considerar que as crianças não podem ficar sem atendimento, não é? A educação é esse fenômeno, é esse processo onde nós vamos ter que lidar com o cotidiano, com a vida que vai seguindo todo dia, com a vida que vai acontecendo todo dia. E aí, então, vocês podem observar que sempre que nós temos um concurso público, não é? Nós vamos ter antes um processo de contratação emergencial. Por quê? Porque o contrato emergencial, a professora, ela tem lá a sua classificação aferida, sai a lista de classificado, a professora já é chamada, pronto, já está lá, vai fazer os trâmites administrativos, já está com as crianças. Diferentemente de todos os processos de um concurso público, não é? Depois que você faz a tua prova, vem a etapa de homologação, onde nós vamos verificar, quer dizer, nós não, mas a empresa responsável, os auditores, não é? Boa noite. Vamos lá, então. Todo mundo já chegou, deu tudo certo. Vamos continuar, então. Vamos lá. Onde nós paramos? O meu áudio tá bom? Todo mundo está me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Consegue me ouvir bem, Lidiane? Alexandra, Tatiane, Fernanda, estão me ouvindo bem? Legal. Então vamos lá. Eu estava dizendo antes desse probleminha que quando nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando apenas de um ato administrativo, certo? Então não adianta a gente ficar dando ouvido, não é? Aquelas pessoas que são extremamente pessimistas, que estão desencorajadas, né? E ficam querendo desestimular, ficam querendo trazer questões. Então eu disse que a época de concurso público sempre tem aquela pessoa que conhece não sei quem, que trabalha com não sei quem, que tem uma informação quentíssima, que diz que não vai acontecer mais nada, nunca mais, certo? Se você observa essas pessoas, via de regra, como eu disse, elas não estão se preparando, elas não estão estudando e elas estão altamente desmotivadas. Por quê? Porque já tentaram várias vezes, né, e não conseguiram. E ao invés de buscar analisar o que aconteceu que eu não consegui, onde eu posso melhorar,
qual estratégia que eu utilizei que não me permitiu chegar onde eu quero chegar, né? E ao invés disso, a pessoa se desmotiva e trabalha desmotivando todas aquelas pessoas que fazem parte das suas relações, as pessoas que trabalham na mesma escola, que fazem o mesmo curso, por exemplo, se ainda estão na universidade ou se estão fazendo um curso de pós-graduação, enfim. Essa pessoa sai disseminando a negação, disseminando a questão da negatividade, né? E a gente sempre vê isso. Nesses mais de 10 anos que eu tenho de prática de concurso público, é sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo debate, sempre as pessoas dizendo que não vai acontecer. E o último que nós passamos por isso aqui na cidade de São Paulo foi o de coordenador pedagógico. Não sei se vocês todas se recordam, né? Mas houve uma super polêmica, pessoas dizendo que não ia ter nunca mais concurso público por conta do governo federal, do atual, né? Presidente da República, enfim. O concurso público foi realizado, quem se engajou estudou, né? Temos muitas alunas e muitos alunos que já estão na função de coordenador pedagógico e já assumiram seu cargo efetivo, foram chamados e estão em exercício. Agora, é preciso que a gente entenda bem todo o percurso de um concurso público. Não é alguma coisa que se faz de hoje para amanhã. É preciso tempo para que qualquer administração pública, então quando a gente vê um edital sendo publicado, nós vamos pensar que isto é trabalho que está acontecendo internamente há muitos e muitos meses. Muitos e muitos meses, não é? Então é preciso que a gente entenda para evitar desgaste, evitar dar abertura para conversa fiada, porque isso não passa de conversa fiada de gente que deixou de acreditar na sua própria capacidade e deixou de acreditar que é possível. Outra questão importante, que não basta simplesmente acreditar que é possível, né? E sair atirando para tudo qualquer lugar. Nós precisamos considerar que é preciso sim saber estudar, é preciso sim saber o território que eu estou pisando, é preciso focar o meu tempo. A gente já sabe que o tempo é muito curto, porque as pessoas têm os seus compromissos em casa, seus compromissos pessoais, não é? Sua vida cotidiana, e por isso, então, a necessidade de usar muito bem, de modo muito qualificado, esse tempo, não é? Que você destina para estudar. E aí vem uma questão importante, que é a ideia, né? Essa pergunta: como que eu me organizo para estudar? Porque as pessoas ficam perguntando, mas já saiu o edital? Como que dá para estudar sem edital? A live de hoje é exatamente para isso, não é? É porque a gente precisa mostrar para as pessoas, não basta só falar, a gente precisa mostrar. Então, quando nós falamos de uma política pública que já está, não é, caminhando, quer dizer, uma política que já existe, ela já está em andamento, como é o caso do currículo da cidade, como política educacional em São Paulo, nós precisamos esperar o quê para estudar? O que vai cair na prova? Os documentos institucionais da rede, a legislação federal, os artigos e os autores que fundamentam toda essa política. E aí sim, se você me diz, olha, professora, eu não tenho esta maturidade ainda de análise, sozinha eu não consigo fazer isso, eu não consigo identificar exatamente, não é, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer, de repente eu vou juntar um monte de coisas para estudar e não vou conseguir fazer as junções, as conexões necessárias, eu não vou conseguir fazer as interpretações corretas, eu vou simplesmente juntar um monte de coisa, mas eu não vou conseguir dar liga para tudo isso. Entendeu ou não? E aí, então, é importante que você saiba dar essa liga. Porque não se trata de sair lendo. E outra questão,
quando a gente diz para as pessoas, você está estudando? Ai, professor, eu estou dando uma lida. E eu já tive muito debate, já tive assim, fiquei muito preocupada, chamei a atenção, inclusive, de aluno e dizer, olha, estudar não é ler, e ler não é estudar. Ou você está estudando, ou você não está estudando. Esse negócio de estou dando uma lida não me convence. Não me convence absolutamente. Então, estudar não é dar uma lida, estudar não é juntar um monte de material sem saber o que fazer com aquele material. Estudar não é perder tempo, não é? Se cansar e não atingir o objetivo. Porque quando a gente faz todo o processo da forma correta, é o que eu digo, não sei como que pode dar errado, só se acontece alguma coisa imprevista, você não vai fazer a prova, você tem um branco geral, né? Você não lê corretamente tudo que tem que ler de modo adequado, aí tudo bem. Mas, no caso contrário, não tem o que possa dar errado se você estudou a ponto de dominar tudo o que precisava dominar. Entende? Então é importante pensar nisso. E aí, neste propósito, então, é que eu estou conversando com vocês hoje para olhar para o currículo da cidade de educação infantil e pensar nos principais autores que fundamentam o trabalho pedagógico, a política educacional expressa pelo currículo da cidade de São Paulo. Pensando exatamente, né, que nós vamos mostrar aqui como é que eu não preciso e por que eu não preciso esperar. Porque aí quando sai o edital, vem aquela avalanche de coisas para estudar, aí o drama é outro, né? O drama é que não dá tempo, que são muitas bibliografias, que o dia a dia é muito corrido, que a pessoa está muito cansada, sabe como que é a vida de professor, é muito difícil, então não deu certo, deixa para o próximo. E aí vai passando mais um ano, mais 2, mais 3, mais 5, e você vai sempre ficando para depois. A minha proposta é sempre que a gente pegue isso, esse ponto a ser resolvido, né? Essa questão que você ainda não conseguiu superar, que a gente trabalhe isso muito bem para resolver de uma vez por todas. Porque aí você vai seguir os seus outros projetos de vida e esse já está resolvido. Agora, se você pega isso mais ou menos, aquela coisa meia boca, né? Você vai estar nesse concurso, no próximo e no próximo, ainda tentando entender o que está acontecendo de errado. Então, não. Ou a gente faz direito para fazer só dessa vez e resolver o problema, não é? Ou a gente vai ficar sempre comendo pelas beiradas e arriscando tudo, sabendo que a chance de obter o sucesso é muito pouco. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é o currículo da cidade de São Paulo, currículo de educação infantil, onde eu vou apresentar a vocês uma coletânea dos principais autores que fundamentam esta política, este documento institucional, não é? Pensando que o currículo da cidade de São Paulo, ele agrega, está nele todos os demais documentos institucionais, não é? Que muda a administração, a gente não tem certeza se nós vamos continuar com aquela mesma ideia, com aquela mesma política, não é? Nós não vamos saber.
Entende isso? Então é importante que a gente consiga compreender exatamente que o olhar da administração pública, não é, é sempre um olhar específico desta administração. Então, enquanto eu tiver uma administração, né, que está no poder, essa administração está no poder, eu sei que eu devo me preparar trilhando este caminho. Quando muda a administração, aí então eu preciso ter um pouco mais de sabedoria, ter um pouco mais, né, de tranquilidade para eu entender se essa administração vai dar continuidade àquilo que a anterior vinha fazendo ou se não, se vai mudar completamente as regras do jogo. Mudar completamente as regras do jogo nos dias atuais é muito difícil. Tem sido cada vez mais questionado esse tipo de ação que a gente chama de descontinuidade das políticas educacionais. Entende? Há alguma coisa, não é, nos tempos atuais que não se aceita mais, por exemplo, aquelas administrações que quando chegam no poder dizem assim, olha, tudo que foi feito não serve para nada, pode rasgar tudo, jogar tudo fora, que agora nós vamos fazer tudo diferente. Por que isso? Isso envolve desperdício de dinheiro público, porque políticas educacionais são feitas também com financiamento, com pagamento de impostos. São os impostos que nos levam a ter condições de elaborar uma política e executar uma política. Então não é uma coisa assim que trocou o partido político, joga tudo fora e o outro vai começar do zero. Não é? Mas para quem está interessado em prestar concurso público, essas sacadas e essas sabedorias nós temos que ter sim, para que a gente possa ir ficando cada vez mais autônomo na jornada de prestar concurso público, certo? Não é simplesmente só esperar o edital. Tem muita coisa por baixo do pano aí, por baixo do pano não escondido, mas de complexidade, não é? Que nós precisamos desvendar. E a questão dos autores, não é? Que fundamentam uma política educacional, ela é uma dessas questões que eu digo que estão lá de baixo, estão submersas, não é? E, portanto, precisam ser desvendadas para quem quer começar a enfrentar de frente essa coisa de concurso público e resolver isso logo, certo? Porque não podemos ficar também a vida inteira tentando. Muito bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Glória. É um baita prazer, como eu sempre digo, estar entre os meus colegas de trabalho e de profissão, né? É muito prazeroso poder auxiliar e poder trabalhar no sonho daqueles, né, que têm essa motivação para superar desafios, alguma coisa que também me move, também me diretores de escola, professores, supervisores, aqui na cidade de São Paulo, nós temos um grande número de profissionais que ingressaram na carreira municipal a partir dos meus cursos e das minhas orientações. Muito bem. É importante que vocês considerem, então, que tudo que nós vamos trabalhar aqui vem sendo estudado há muito e muito tempo. Por isso, façam as vossas perguntas, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para dar sugestão de coisas que vocês queiram saber. E para quem não está inscrito no canal, não esquece de clicar aí no botãozinho de inscreva-se, né? E curtir também, e se inscrever, dar o joinha, que isso é bem importante para o desenvolvimento do canal
e para que o canal fique sempre mais visível para poder auxiliar o maior número de pessoas que estão interessados nessa jornada como nós, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Temos muito trabalho para fazer. Vamos começar. Eu quero começar a trabalhar com vocês. Não sei se todo mundo que está aqui, não é, esteve presente na live anterior, mas na live bombástica sobre o currículo de educação infantil, eu dei algumas pistas e algumas dicas a respeito, por exemplo, não é, de alguns autores e de alguns temas que seriam, claro, os mais importantes dentro do currículo de educação infantil. Aqui eu estou trabalhando com algumas referências teóricas, com algumas referências bibliográficas que todos vocês podem encontrar tranquilamente lá nas referências bibliográficas, lá na última página, nas últimas páginas, não é, do currículo da cidade. O que eu fiz? Eu destaquei aqueles autores que são fundamentais, com temas que são fundamentais, não é, para que a gente pudesse então fazer essa análise. A primeira autora que nós vamos destacar é a professora Maria Carmen Silveira Barbosa. Esta professora é um grande nome, ela tem muitas contribuições e ricas contribuições para a educação infantil, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? É uma baita contribuição que ela tem em suas produções acadêmicas e também na produção de documentos, no auxílio de construção de políticas públicas, de elaboração de materiais técnicos, por exemplo, a partir do Ministério de Educação, para poder esparramar esse conhecimento para toda a rede, aliás, para todas as escolas, todos os sistemas de educação infantil do território brasileiro, não só aqui em São Paulo, mas a Maria Carmen tem contribuições, não é, a partir dos documentos do MEC. Em todos os lugares se ouve falar da Maria Carmen, justamente porque ela vai auxiliando nessa produção técnica e isso vai chegando ao longo do Brasil inteiro, né? Nós vamos destacar aqui alguns elementos que são fundamentais, né? Primeiro, esse livro, Por Amor e por Força, Rotinas na Educação Infantil. Este livro, Rotinas na Educação Infantil, é fundamental para que a gente possa compreender a questão da temporalidade, não é? Nós vamos falar da questão do tempo na educação infantil como um grande item muito problemático ainda, de bastante conflito de entendimento ainda ocorre quando nós estamos falando sobre o tempo, não é? Ainda não há um entendimento dos profissionais, em linhas gerais, a respeito da ideia de tempo centrada nas crianças. Quando nós falamos de tempo, não é, centrado nas crianças, fica parecendo que nós estamos desorganizando a escola, que a escola não vai ter mais o controle dos acontecimentos, que a escola vai ficar completamente de pernas para o ar. E aí, então, esse termo que ela usa no título, rotinas, tem sido também usado de modo equivocado, porque a gente tem usado essa ideia de rotinas para aquela grade de horário. E a gente chama de grade para lembrar sempre a questão da prisão, porque é uma prisão, não é? É uma prisão justamente porque são os adultos que decidem aquela grade. As professoras, muitas vezes, elas chegam na escola, aquela grade já está pronta, a professora só deve seguir, porque foi feito por gestores, e isso é bem pior do que qualquer coisa. E aí já deixa um alô, se tem gestor aqui, gente, vamos atuar de modo propositivo na educação infantil, vamos estudar, vamos nos dar as mãos para que a gente possa avançar como categoria, avançar em nossos conhecimentos coletivos.
Muitas vezes a professora, ela está numa trajetória tão bacana, mas aí ela conta, professora, mas na minha escola já vem tudo pronto. Ela sabe como fazer, porque ela vem estudando, mas ela não tem espaço para contribuir com o avanço da escola. Então, observa, aquela grade, nós vamos trabalhar com essa ideia de grade, para fazer bastante diferença, porque nesse livro, a Maria Carmen, ela faz todo um percurso explicativo para que a gente consiga compreender, né, que rotina não tem a ver com autoritarismo, rotina não tem a ver com invisibilidade dos bebês e das crianças, rotina é alguma coisa necessária para a constituição humana, quer dizer, nos confere segurança, previsibilidade, né? As crianças ficam muito tranquilas porque elas conseguem compreender a dinâmica cotidiana, mas isso não precisa ser uma grade. E aí ela vai chamar essa grade de rotina rotineira. Aquilo que acontece todo dia, aquilo que não tem conexão e não estabelece diálogo com absolutamente nenhuma criança, não reconhece a infância como esse lugar também de autoria na constituição das temporalidades da escola, e aí, de novo, isto está na mão apenas dos adultos, não é como se as crianças fossem incapazes de participar destas organizações e dessas decisões temporais. Nós precisamos considerar que o tempo, ele é fundamental quando nós estamos falando das interações, porque as interações, elas acontecem no espaço, né? A partir dos objetos durante o tempo. Então, quando falamos de interações, estamos falando de crianças, né? Dessa criança com o meio, dessa criança com o ambiente, dessa criança com os objetos e de toda essa relação e essa construção que acontece durante um período de tempo. E se o tempo é do adulto, se o tempo não dialoga com o universo da infância, esse tempo ele é autoritário, esse tempo é injusto, esse tempo é repressor. E se nós pararmos para pensar, né, que precisamos superar cada vez mais essa ideia de centralidade nos adultos, nós vamos então compreender que, claro que este é um ponto fundamental na política de educação infantil, não é? Os tempos precisam ser pensados de uma forma adequada, eles precisam ser construídos no diálogo com as crianças e eles precisam ser também, não é, estruturados não a partir do que os adultos decidem ou querem ou acreditam que seja necessário para as crianças, mas esse tempo que é organizado a partir da escuta, a partir da observação, a partir desse conjunto, né, estudioso que a professora vai construindo a partir do olhar e da atuação da coordenadora, na interação com o seu grupo de trabalho, quer dizer, com as suas colegas, com a equipe pedagógica da escola, não é? Então, este é um ponto fundamental que é sobre o tempo, certo? Nós precisamos saber sobre o tempo. Qual é o papel da professora e o que a professora precisa saber para fazer uma boa gestão do tempo, o que se espera que uma professora de educação infantil na cidade de São Paulo saiba a respeito da gestão pedagógica do tempo, certo? Muito bem. Nós vamos ter essa mesma autora trazendo uma obra bastante antiga, que é uma revista, a revista Pátio Educação Infantil, não é? Fazendo uma pergunta que se articula com todas estas afirmações. De que professor precisamos para a educação infantil?
E nesta revista, publicada há muitos anos atrás, a professora Maria Carmen vai fazer um passeio em seu artigo, apontando as questões fundamentais a respeito do conhecimento, do desenvolvimento profissional desses professores que nós precisamos para a educação infantil, não é? Vai apontando quais são os saberes que esses profissionais precisam ter, porque não são os saberes aqueles típicos e que se encaixam, né, lá no ensino fundamental, e até lá são muito debatidos, muito criticados, quem dirá aqui na educação infantil. E aí, esse diálogo e essa revista, essa propositura, mostra para nós um caminho que o currículo da cidade apresenta, quando fala num capítulo exclusivo sobre a reinvenção da ação docente. Não é? Então, de que professor precisamos para a educação infantil? Vamos entender quais são os equívocos, não é, históricos, vamos entender o que a gente precisa fazer para avançar, e aí vem o capítulo lá no currículo da cidade dizendo, olha, sabe qual é o professor que a gente precisa? Nós precisamos reinventar a docência na educação infantil com esse profissional que saiba isso, que compreenda aquilo e vai fazendo os apontamentos, né? Esse professor, portanto, que aprende a tirar a centralidade dele próprio e descolar essa centralidade, colocar essa centralidade nas crianças. E quando a gente diz isso, me dá até um frio na barriga, porque muitas vezes as pessoas acham que colocar as crianças no centro é super proteger, é paparicar, é mimar, e nós não estamos defendendo nada disso. Entende ou não? Então, como se faz toda essa trajetória de colocar as crianças no centro? E para isso tem autor contando como é que constrói esse trabalho pedagógico, né? Nós vamos ver também um outro tema fundamental que trata a respeito de projetos na educação. Esse tema, ele gera muitas dúvidas, todo mundo tem curiosidade. Ainda ontem eu estava dando uma aula, um exemplo, né, de toda a construção do percurso de um projeto de trabalho que nasce tanto da curiosidade das crianças e que nasce tanto da proposta que a professora traz para as crianças e como que a professora vai cuidando de tudo isso. Nós estávamos estudando sobre a relação brincadeira e a educação infantil, né? E todo mundo e a grande maioria da sociedade desvaloriza tanto a brincadeira, e naquela aula o meu objetivo foi mostrar como que a gente pode, a partir da brincadeira, não é? Ir construindo um passo a passo metodológico muito esclarecido, muito robusto, muito pertinente para desenvolver um projeto. Quando nós falamos de projeto, Maria Carmen e sua parceira, que é a Maria da Graça Horn, vão fazer um diálogo ao longo desse texto, não é? Focando na ideia. O que é um projeto? E aí elas utilizam, claro, como base o professor Fernando Hernandes, que é um grande estudioso, um grande construtor, não é, da pedagogia de projetos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, não importa. Quando a gente fala de pedagogia de projeto, primeiro nominho que tem que vir nas nossas cabeças, pelo menos nos tempos atuais, é o professor Fernando Hernandes. E aí, a partir dele, a gente vai tecendo tramas com outros conhecimentos, com outros diálogos, certo? E aí, então, nesse texto, elas fazem exatamente isso, né? Como trabalhar com projeto? O que é projeto? E o que não é projeto? Entende? Porque muita coisa que ainda acontece nos dias atuais não é projeto. Essa coisa de ter projeto com tempo marcado, que a professora tem que ter um projeto todo mês, que a professora tem que ter um projeto a cada semestre, tem que ter, sabe assim? Tem que,
Não tem que, não. Não tem fundamento isso. As coisas precisam nascer, e esse nascimento, esse brotar das coisas, acontece não espontaneamente, não no efeito pipoca, porque a intencionalidade educativa muito bem estruturada, muito clara, vai fazendo com que tudo isso aconteça e que a gente esteja também preparado, esclarecido e pronto para acolher todos esses acontecimentos e organizá-los, a partir da metodologia de projeto. Além disso, nós vamos ter modalidades de projetos. Nós temos projetos que são para crianças mais característicos dos bebês, por exemplo. Nós temos projetos para as idades, além dos bebês, as idades um pouco maiores nas creches. Nós temos também uma estrutura de projeto que dialoga muito mais com as características da pré-escola. Como eu disse a vocês, os projetos podem nascer, da observação que a professora faz das crianças. Então esse projeto ele nasce da curiosidade, ele nasce do interesse de uma criança individualmente, de uma dupla, um trio, um quarteto, um quinteto de criança, um pequeno grupo. Esse projeto pode ser idealizado e pensado por toda a turma, porque é de interesse de todo mundo. E ao longo da execução do projeto, a gente pode ir deslocando o nosso interesse. Então, não é aquela ideia de que todo mundo começa o projeto junto e todo mundo termina junto, não. Porque se no meio do caminho eu encontro outras coisas que me interessam muito mais, eu não tenho o porquê ficar naquilo que eu não tenho mais interesse, que não me toca. Lembra do Jorge La Rosa? Experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos passa. Não o que simplesmente passa, mas aquilo que nos afeta e, portanto, tem significado para nós. Eu também posso ter projetos idealizados pela professora. E aí, cuidando, que foi exatamente a aula que eu dei ontem, cuidando de todos os detalhes, de todas as conexões, de todas as articulações desse projeto no passo a passo. Esse projeto ele deixa de ser uma imposição do mundo adulto para ser algo que a professora, como diz Madalena Freire, foi apenas uma organizadora de tudo aquilo que estava acontecendo e de todos os interesses que as crianças estavam ali vivenciando. Observe, então, que nós temos que olhar, primeiro, porque os projetos, eles ainda, como disse, muitas e muitas realidades ainda têm projetos marcados por tempos. São os adultos que decidem os temas, são os adultos que conhecem todas as etapas, são os adultos que dominam tudo dos projetos e as crianças só ficam executando. Igualzinho as crianças só executam as outras coisas que acontecem no dia a dia da escola. Então, não. Para o concurso público, nós precisamos estar com a pedagogia de projetos bem esclarecida e na ponta da língua, certo? Porque este é um ponto crucial da política educacional no município de São Paulo, certo? Muito bem. Nós vamos ter aqui um outro tema também falando a respeito de currículo, vida cotidiana, pedagogia das infâncias e a construção de uma outra pedagogia que também tem a ver, claro, com esta ideia, que a professora Maria Carmen traz a respeito da relação currículo, escola e vida. Nós ainda estamos engatinhando neste conceito de vida cotidiana. Ainda estamos, eu me recordo uma pergunta bonita que uma aluna me fez quando estávamos estudando vida cotidiana. Ela me fez uma pergunta que nunca vou esquecer.
Ela perguntou durante a aula, professora, mas o que é vida cotidiana? O que é o cotidiano? Olha que coisa linda, não é? Olha que coisa bacana a pessoa fazer uma pergunta dessa, que muitas vezes a professora acredita que essa dúvida que ela tem é uma coisa banal, assim, ela não quer perguntar, não quer se constranger, não quer se expor. Mas o quanto uma pergunta tão sincera dessa ajuda todo mundo a compreender, não é? Porque abre um espaço para o diálogo. Nós estamos aprendendo, nós estamos muito crus ainda deste saber pensar a importância do cotidiano, o valor que o cotidiano tem, não é? Nós, lá no currículo da cidade de São Paulo, nós vamos ler infinitas vezes a expressão vida cotidiana, cotidiano ou vida comum. Eu tenho certeza que quem já leu o currículo da cidade vai se lembrar, certo? E aí a gente passa por essas expressões e não dá muita bola. Chega lá na prova, tem um bocado de pergunta assim, ó, um monte de pergunta sobre o cotidiano, não é? E aí a gente não sabe responder, por quê? Porque a gente só passou os olhos, a gente não estudou o conceito, o que é o cotidiano, por que o cotidiano precisa ser valorizado na escola, o que aconteceu com esse cotidiano, não é? Que ele não ganhou força dentro da escola e por que, para a educação infantil, esse cotidiano é muito enriquecedor da experiência curricular. Entendeu isso ou não? Porque desde lá da Diretriz Curricular Nacional de Educação Infantil, publicada em 2009, está inserido essa ideia de cotidiano, não é? Então, a definição que a diretriz traz é essa, que o currículo é um conjunto de práticas cotidianas, não é? Que articulam os saberes das crianças aos saberes historicamente construídos, certo? E aí, então, que prática cotidiana é essa? Mas para eu entender sobre o que são essas práticas, eu preciso compreender o que é o cotidiano. Entende ou não? E aí, então, o próprio currículo da cidade traz um apontamento de um autor muito bacana para discutir o que é o cotidiano, que é o Bourdieu, com o livro Aprender pela Vida Cotidiana, onde ele vai explicar belíssimamente, né, como que a gente pensa o cotidiano, por que o cotidiano foi sendo empurrado para fora da escola, desvalorizado. Ele diz em sua obra que o cotidiano foi considerado como banal. E agora nós estamos querendo resgatar o cotidiano. Entendeu isso ou não? Resgatar o valor do cotidiano. Resgatar a expressividade do cotidiano. E aí o Bourdieu diz o seguinte, que o cotidiano é um grande território das mais robustas aprendizagens, das melhores aprendizagens. Entende ou não? Então, que contraponto é esse? Você percebe como tem muita coisa para você estudar? E a gente fica aí perguntando, ai, mas vai ter mesmo? Ai, então, o tempo que você está perguntando, você já estaria estudando, já estaria com bons conteúdos na ponta da língua bem claramente. Certo? Muito bem. Vamos, então, a outros autores. Vamos agora olhar um pouco para a psicologia. Não poderia faltar, não é assim? Vamos lá. Sueli Melo do Amaral, uma autora também, não é, uma grande contribuidora da educação infantil, não só para a cidade de São Paulo, mas daquelas que contribuem para o avanço da educação infantil no território nacional, não é? Eu selecionei aqui alguns itens, algumas referências bibliográficas que fundamentam o currículo da cidade. E aí é importante, pessoal, que nós saibamos com quem estamos nos relacionando, porque quando a gente lê a obra de um autor, nós estamos nos relacionando com a ideia dele, não é assim? Então, é claro que a professora Sueli Melo do Amaral viria
contribuir ricamente, como sempre faz, com a questão da psicologia. Por quê? Porque esta professora, ela estuda ferrenha e dedicadamente a teoria histórico-cultural vigotskiana, certo? E aí, então, ao estudar a teoria histórico-cultural vigotskiana, ela vai contribuir no currículo da cidade com este diálogo para que nós possamos ter bases teóricas para compreender como que a Secretaria Municipal de Educação tem defendido a ideia de aprendizagem e de desenvolvimento infantil. E como é que nós vamos, como professoras, né, atuar e organizar a nossa prática pedagógica de modo que se fundamente nos apontamentos da psicologia histórico-cultural. E aí, algumas implicações pedagógicas da escola de Vygotsky para a educação infantil. E aí, Vygotsky é este contribuidor riquíssimo que vai nos auxiliar a construir esta belíssima ideia que eu venho repetindo há tantos anos, né? Que o homem não nasce homem. O homem não nasce humano para Vygotsky. E o que será que torna esse homem humano? Olha lá, o homem não nasce humano. Eu tirei essa frase, né, de um desses itens bibliográficos que eu estou apontando aqui de contribuição da Sueli Melo do Amaral, que está lá na referência bibliográfica do currículo da cidade. Quando Vygotsky apresenta essa ideia que para nós parece tão escandalosa, não é assim? Como assim o homem não nasce humano? Quem está aqui, que já é a minha aluna do curso pré-edital, sabe que eu falo isso o tempo inteiro, certo? Eu falo isso o tempo inteiro para fazer referência, para que vocês entendam o que faz com que este homem, que não nasce humano, se transforme em humano, é a interação, segundo o pensamento vigotskiano. Certo? Então, a interação não é qualquer coisa. E por isso que ela está lá como eixo no currículo de educação infantil, lá na diretriz curricular de educação infantil de 2009. Considerando isso, então, ele diz o seguinte, olha que coisa rica, olha que coisa rica. Ele diz o seguinte, sua humanidade é externa a ele, desenvolvida ao longo do processo de apropriação da cultura que as novas gerações encontram ao nascer. Observa-se, olha a Raquel está tão afiada que eu estou até ficando preocupada com ela. Vai faltar primeiro lugar para ela, porque ela está afiada, você precisa ver, ela está afiadíssima. Eu pergunto, ela vai, ela não está nem aí. Ela responde mesmo. Olha lá, ela está dizendo, ele torna-se homem. Olha que coisa linda. Fala-se isso, não enche de alegria o coração de uma professora coruja como eu. Através da interação. Percebe que é possível que vocês acompanhem o raciocínio e compreendam a política, gente? Que isso não é coisa de mente brilhante. Só precisa estudar direito. Olha que bonito isso para mim. Então, o homem não nasce humano. Algo o torna humano. Em outras interpretações dessa frase, nós vamos ler o seguinte, que o homem nasce em sua condição biológica e é a interação que permite que este sujeito se transforme em um ser de cultura. E aí, como é que a professora organiza? Porque não é só dizer isso, tem que saber fazer e saber mostrar que sabe lá na prova.
fazer as escolhas das alternativas corretas, dissertar muito bem nas 3 pérolas que tem lá, as 3 questões dissertativas. Não vale só filosofar, mas é preciso também saber fazer. E isso que o currículo da cidade aponta, que a professora, ela precisa utilizar essas referências para dar conta da garantia daquilo que as crianças, que os bebês precisam cotidianamente. Então, lá na prova, você tem as questões objetivas, que querem ver se você domina os conteúdos teóricos, certo? E você tem as dissertativas, que vão investigar se você consegue fazer a transposição desses conteúdos para a prática. E aí, por isso que vem lá aqueles enunciados, e nos últimos anos tem ficado mais difícil, não é? Porque agora vem enunciado do quê? Enunciado de coisas do cotidiano, de situação real, situação, problema do dia a dia da escola, já vem nos enunciados de questão objetiva. E aí ficamos cada vez mais sem saber o que fazer. Por quê? Porque também é outra questão. O diálogo que você vai construir com seus estudos tem que te trazer imagens práticas e referências práticas, para você entender e para na hora da prova você ter aquele conjunto de referências, de lembranças, para você colocar o X no lugar certo, ó, e fazer tudo bonito, certo? Muito bem. Então, olha que interessante. Então, sim, vamos falar de Piaget. Quem acha que vamos falar de Piaget, por exemplo? Não vamos falar de Piaget. E eu me recordo numa ocasião que eu estava formando turma de pré-edital, como estou agora, e apresentei o programa para algumas professoras que vieram saber do curso. E quando eu mostrei o programa do pré-edital, que não tinha Piaget, não tinha essa profundidade, e aí ela disse assim, mas eu não vou fazer, porque eu acho que isso daí não tá certo, porque imagina, Piaget sempre cai em concurso, sempre, minha mãe, a minha tia, minha avó são professoras e elas sempre me disseram, estude Piaget. Eu falei, então, você pode estudar Piaget, continuar os seus estudos, porque conhecimento nunca é demais, mas para o município de São Paulo dessa vez não vai ser preciso. E aí ela disse, olha, eu não vou fazer o curso, porque eu estou insegura, tudo bem. E aí, quando ela voltou, quando saiu o edital que não tinha Piaget, eu não tinha mais vaga. Percebe isso ou não? Então, é importante a gente ter essa consciência da identidade da rede para que a gente não se atrapalhe. Porque senão nós vamos ficar estudando para tudo quanto é lugar, como se fosse uma pedagogia de tamanho único, e isto não é verdade. A Elisângela está perguntando, Henri Vallon, ao que condiz referente à afetividade e à probabilidade de cair, diluído em outros autores, não como alguma coisa para você se aprofundar e estudar aqueles livros catedráticos do Vallon. Não, de jeito nenhum. Entende por quê? Professora, como que a senhora consegue afirmar isso? Justamente porque você faz uma análise da identidade da rede, você faz uma análise da política educacional e você observa qual que é a corrente, qual é a teórica, qual é o pensamento, quais são os focos, quais são as grandes questões, quer dizer, aquilo que a rede está colocando todo o seu empenho, toda a sua força, entendeu? Então, é basicamente dessa forma. Certo? Então, por isso que concurso público não é uma coisa de tamanho único, não. Não é uma coisa de tamanho único, estuda desse jeito aqui que você se prepara para todos os concursos. Não é bem assim. Certo? Muitas vezes você vai gastar tempo, gastar dinheiro e não vai ter os seus objetivos. Quando sair o edital, você tem milhares de coisas para estudar do mesmo jeito. Vi por aí afora muitas propagandas de curso preparatório chamando educação infantil de ensino infantil.
E eu falei, ué, mas ensino infantil? Como assim? Entende? Então, essas coisas todas a gente precisa ficar de olho, certo? Porque aí depois dá tudo errado, você diz, ah, mas é porque... Não, é porque já estava começando meio... Certo? Muito bem. Nós vamos ter também, de novo, com essa ideia vigotskiana da professora Sueli Mello, de suas contribuições, né? Muitos artigos científicos, sobretudo contribuições da revista Proposições, que é uma revista lá da Unicamp, falando sobre interação, jogo simbólico, representação, linguagem e o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento das funções psíquicas superiores, né? E todo esse acervo de elementos tratados a partir dos estudos vigotskianos, como eu estou dizendo para vocês. Como as crianças desenvolvem a linguagem, como as crianças desenvolvem as funções mais elaboradas que vão fazendo com que nós humanos nos tornemos cada vez mais humanos, como que nós vamos também fortalecendo e valorizando a experiência do jogo simbólico, como que nós vamos favorecendo, por exemplo, com planejamento, com o nosso saber fazer, que as crianças possam ir construindo sentido, e como também quando a gente fala de cargo PEIF, professor de educação infantil e de ensino, educação infantil, vamos fazer uma revolução, abaixa esse negócio de ensino infantil, é educação infantil. Isso faz uma baita diferença. Isso tem um porquê, certo? Então, quando nós falamos do cargo PEIF, professor que atua na pré-escola, certo? Na live, tem um vídeo aqui no canal que eu falei a esse respeito, acho que foi na live bombástica sobre educação infantil, eu falei sobre a composição do cargo, mas só retomando rapidinho. O PEIF, ele atua na pré-escola, 4 e 5 anos, e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, certo? O PEI, professor de educação infantil, ele vai atuar nos centros de educação infantil ou nos CMEIs, não é? De 0 a 3 anos de idade, certo? Nas creches, muito bem. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de pré-escola, é claro que nós vamos ter um debate sobre a questão, como diz Emília Ferreiro, alfabetiza, não alfabetiza, lembra daquele texto bonito da Emília Ferreira? Afinal, alfabetiza-se ou não na educação infantil? Olha que proposta bonita essa de refletir, de estudar e aprender, não é? Quando falamos de leitura, de escrita, letramento na educação infantil, um debate fundamental vai acontecer lá na pré-escola. Por quê? Porque há uma tensão social puxando a pré-escola para a pré-alfabetização. A nossa formação como professores, a formação inicial, a nossa experiência como crianças de escola, por exemplo, não é? Foi uma experiência alfabetizadora, antecipadora da alfabetização. E aí é claro que isso está muito mais enraizado em nós do que o que Emília Ferreira aponta, que o papel da educação infantil é inserir as crianças na cultura da escrita. Ela diz, não, a educação infantil não é lugar de alfabetizar, mas é lugar de inserir a criança na cultura da escrita. E aí, a contribuição desse artigo da professora Sueli Mello, que vai falar exatamente sobre a construção da linguagem, sobre leitura, sobre escrita, não é? Vai ser exatamente nesta linha onde nós vamos considerar o que a professora precisa saber fazer para não fragilizar a experiência leitora e escritora das crianças, né? Mas também não cair nas teias e nas tramas da alfabetização antecipatória. Entende? Muito bem. Vamos falar agora de um tema super importante, também de contribuição da professora Sueli Mello do Amaral,
e a professora Ana Lúcia Goulart de Faria, que é o livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática. Um queridinho, um bam, certo? Precisa ter conhecimento desta obra, não é? Profundamente, porque exatamente o seu título resume o que essa obra faz, porque ela trata a questão da documentação pedagógica nesses dois eixos, parte teórica e parte mão na massa. Professora, o que tem potencial para cair na prova? A parte teórica ou a parte prática? As duas, porque as duas são fundamentais, uma sem a outra não existe. Então, tanto com aulas presenciais, quando nós tínhamos, né, aulas presenciais, agora no universo online, eu sempre digo, há obras que nós precisamos, se pudermos, se conseguirmos, precisamos aprofundar muito e ler, se for possível, na íntegra. E esta é uma obra, justamente por conta do seu peso e por conta daquilo que foi e que está, aliás, daquilo que está sendo construído pela Secretaria, pela Política de Educação Infantil de Documentação Pedagógica. Entendeu ou não? Então não tenha dúvida. Agora você vai sair na internet colocando documentação pedagógica, baixando tudo que você encontra e lendo tudo, vai virar uma mistura, você não vai compreender absolutamente nada e é aquilo que eu digo, perde tempo e não atinge o que deseja atingir, certo? Muito bem. Na documentação pedagógica, no livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber a função da documentação pedagógica, o que ela é, o conceito, a definição, não é? Quais são os processos para construir documentação pedagógica, quais são os registros que fazem parte desta documentação pedagógica, que certamente será cobrado quando o edital sai, tá lá bonita a questão da documentação pedagógica destacada, e depois não diga que eu não te avisei. Porque também acontece, a gente diz, a gente alerta, não é? E aí depois, ai, mas tinha tal coisa bem que a senhora falou. Então, pois é, eu falei. E aí você não quis me ouvir, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, certo? Muito bem. Nós vamos seguir nessa linha, agora vamos sair do Brasil e vamos para Portugal, lá na Universidade do Minho, dialogar com Júlia e João Formosinho, parceiros da educação infantil brasileira, grandes contribuições, esses dois professores, né, esses dois grandes nomes têm para nos dar e nos inspirar e nos ensinar. E aí tem a possibilidade de estarem na bibliografia completa e absoluta, porque estão lá nas referências, né? E a sua obra, a sua construção é algo fundamental para que a gente tanto discuta sobre a questão de documentação pedagógica e também sobre um conceito que se chama pedagogia em participação. Não é pedagogia da participação, mas é pedagogia em participação. E aí, o que é essa pedagogia em participação? Como é que a gente entende isso, né? E tudo isso voltado à educação infantil, certo? Muito bem, nós temos pelo menos 3 obras, né? Uma muito antiga, esta primeira aqui, eu quero trazer a imagem para que vocês vejam, bem antiga, eu tenho uma saudade desse livro, porque ele foi um dos primeiros, foi publicado em 2002, e aí logo que ele foi publicado, ele foi solicitado num concurso público aqui em São Paulo, eu estava começando a minha trajetória de estudo, de investimento em carreira pública e de estudo da educação infantil, veja que já são mais quase 20 anos, né? Que é o Encontros e Desencontros em Educação Infantil. Esse livro, ele é organizado pela professora Maria Lúcia Machado, e ali você tem vários capítulos escritos belíssimamente pelos grandes nomes da educação infantil,
Nesse momento, nós estávamos vivendo uma efervescência aqui em São Paulo, porque as creches estavam chegando no sistema de educação, então estava vivendo essa migração, e esse livro ele foi um marco, né? Ele nasce bem no comecinho dos anos 2000 para dialogar e trazer todo esse repertório da educação infantil para nos inspirar, chegar até onde nós chegamos hoje. Muito bem, neste livro há um capítulo da professora Júlia Formosinho, onde ela fala sobre o desenvolvimento profissional da professora de educação infantil. Como a professora aprende, como ela se desenvolve, como ela constrói os seus saberes, né? E ela usa a questão do desenvolvimento ecológico da professora, que é um conceito, né? Bem complexo, mas possível de compreender, né? E aí a gente vai estudando para compreender como é que a professora se desenvolve profissionalmente a partir do olhar da Júlia Formosinho, certo? Um outro texto bonito da professora Júlia é esse, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, o Pedagogias da Infância, não é? Dialogando com o passado, reconstruindo, construindo o futuro, né? Justamente para a gente entender, junto com a professora Júlia Formosinho, com a Mônica Pinaza, com a professora Tizuco, como é que a gente olha para a educação infantil de tempos de outrora, como é que a gente observa os próximos passos da educação infantil e por isso dialogando com o passado, construindo o futuro. Aqui nesse livro, nós vamos ter um debate bastante importante entre passado e futuro, né? Que é o passado, uma análise sobre pedagogias transmissivas, o presente, como a intenção de construir pedagogias participativas. E a pedagogia da infância estaria dentro desse conjunto de pedagogias participativas, junto com outras tantas, certo? Aí nós vamos ter estudos de Dewey, nós vamos ter estudos de Freinet, nós vamos ter contribuições montessorianas, de Froebel, por exemplo. Nós temos um conjunto grande de contribuições para compreender que esta pedagogia da participação, e aí pedagogia participativa, ela é uma pedagogia que se contrapõe à pedagogia transmissiva, que seria aquela que a gente chama de pedagogia escolar. Nós vamos olhar para o passado transmissivo, olhar para a possibilidade, que é essa ideia participativa, para construir a pedagogia da infância. Então, é esse exato movimento que a cidade de São Paulo faz lá no seu currículo da cidade. De novo, nós temos professora Tizuco, Júlia Formosinho, né, falando a respeito, olha só, de mais uma obra nessa busca por construir a pedagogia da infância, em busca da pedagogia da infância. Este livro é alguma coisa de espetacular, fundamental para quem quer aprofundar os seus saberes. É uma leitura que precisa ser assim, um pouco mais tranquila, alguns pontos a gente acaba rateando, mas nada que você não consiga com tranquilidade, com orientação, fazer uma boa leitura disso. Muito bem. E o que nós vamos olhar sobretudo aí, né? Estamos falando de PEIF, vamos falar sobre o brincar, o letramento e também a infância. Como que brinca, letra a partir das culturas infantis. Sobre a questão da infância, nós temos que considerar esse conceito infâncias, como um conceito sociológico. E lembra, eu disse a vocês o seguinte, esta pedagogia em participação, a pedagogia participativa, a pedagogia da infância, né?
tem uma natureza, como diz La Rosa, uma natureza profana. E o que é essa natureza pedagógica profana? E o que é essa natureza pedagógica profana? É justamente essa ideia de que nós vamos dialogar pedagogicamente em busca de construir todos os conhecimentos possíveis e necessários para que a gente entenda a complexidade do sujeito habitante da infância, que são os bebês e as crianças. E aí, então, quando a gente fala disso, vocês viram, nós falamos sobre psicologia, e agora, com Manuel Sarmento, nós vamos adentrar o cenário da sociologia da infância. Adentraremos o cenário da arte, adentraremos o cenário da filosofia com a experiência de Reggio Emília, adentraremos também o cenário da neurociência, da psicomotricidade. Então observa que aquele casamento que nos ensinaram, né, que a pedagogia e a psicologia são perpétuas, sua relação é perpétua e não precisa de mais nada, essa relação é autossuficiente, isso vem sendo desconstruído por estas pedagogias participativas, certo? E aí, então, Manuel Sarmento, tem muitas obras do Manuel Sarmento, não é o único sociólogo. Nós vamos ter o William Corsário na referência do currículo da cidade, temos Peter Moss também, sociólogo, mas eu destaquei aqui o Manuel Sarmento, por quê? Pelo volume de obras, que é um pouco maior do que os demais, e também porque o estudo do Manuel Sarmento nos auxilia, por exemplo, a entender muito o texto, qualidade na educação infantil, a questão do que é qualidade, que o Peter Moss traz, o que é qualidade, Esse conjunto de estudos sociais sobre a infância, então, é um fundamento do currículo da cidade, certo? Não adianta a gente querer passar pela sociologia da infância sem entendê-la e sem conseguir dar corpo para isso e liga para o dia a dia da prática pedagógica e entender que isso certamente você vai precisar enfrentar, porque está fundamentando a política de educação infantil lá no currículo da cidade. E aí, por isso que o pessoal que está aqui, que já é aluna do curso preparatório, pré-edital, logo lá na segunda aula, eu coloquei todo mundo para assistir meu curso Sociologia da Infância, não é assim? Justamente para entender esses conceitos sociológicos que depois ficam pipocando para lá e para cá, e se a gente não entende no começo, a gente não vai conseguir deslanchar, entendeu? Não vai conseguir ir embora direitinho. Então, já logo lá na segunda aula, se eu não me engano, segunda ou terceira, todo mundo já tem que fazer lição de casa, assistir o curso Sociologia da Infância para poder compreender. Por quê? Porque quando a gente falar de culturas infantis, culturas de pares, quando a gente falar de infância e infancias, o que é que nós estamos querendo dizer? Quando nós falarmos do impacto das variáveis sociais na vida das crianças, Quando a gente fala de culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade, e a gente vai entender o que sobre isso? Quando a gente fala da relação infância e o capitalismo, Infância e consumismo, infância e conectividade. Então, todas essas questões relacionadas à dimensão social, da infância, elas estão apoiadas nos estudos sociológicos. Por isso que a gente tem que compreender, e o currículo da cidade traz belíssimamente isso, certo? Por isso que se trata de uma pedagogia profana. A sociologia da infância é um campo novo, e por isso a gente não tem este hábito de estudá-la tanto, com tanta propriedade, com tanto conhecimento e de modo tão claro, Quer dizer, é alguma coisa que está ganhando corpo, mas ainda é muito recente entre nós. Nós temos várias obras circulando, todas elas muito inspiradoras e muito boas, mas a gente precisa dar
com propriedade. O que nós vamos ver na sociologia da infância? Entender a própria sociologia, essa ideia de cultura da infância e cultura de pares, né? E compreender o desenvolvimento das relações sociais que afetam os bebês e as crianças e como que a gente faz com isso lá na escola, na creche, na pré-escola, como que a gente lida com isso no dia a dia e o que a gente vai precisar fazer, né, para se colocar na direção correta, inspiradas e inspirados pela sociologia da infância. Terminando sociologia, vem um outro querido e magnânimo que é Gianfranco Statioli, com uma obra belíssima que todo mundo tem certeza que conhece, pouca gente dá o valor e olha com aquele valor para essa obra, e fica aqui o meu apelo: leiam esta obra, aprofundem os vossos conhecimentos nessa obra, porque ela é fundamental, que é o Diário de Acolhimento na Escola da Infância. Este livro é fundamental, não é? Justamente porque o currículo da cidade, ele está lá todo organizado em cenas, cena 1, cena 5, cena 18, cena não sei das quantas, não é? E essa inspiração, ela está no Gianfranco Statioli, entende isso? Na forma como Gianfranco construiu o seu diálogo no Diário de Acolhimento na Escola da Infância, né? Mas eu preciso entender essa obra e saber extrair dela quais são os conceitos. Por isso que eu disse no começo, só ler não vai te resolver nada. Leitura não é estudar. Você pode ler para conhecer, você pode ler para se aproximar, mas quando você está falando de estudo, aí é de uma outra dimensão. Aí não dá para simplesmente ler e não conseguir compreender ou achar tudo interessante, porque quando nós estamos estudando, nem tudo é interessante. Aí fica um problema seríssimo, porque a professora, ela estuda e depois ela quer colocar tudo que ela estudou em tudo quanto é lugar. E não é assim, certo? Nem tudo que é interessante te interessa para aquele objetivo de estudo. E aí, durante esse movimento de estudar para concurso, eu sempre digo, às vezes, a gente lê um livro estudando para o concurso e a gente gosta tanto, não é? E essa leitura mais deleite, essa leitura mais, sabe, assim, mais livre, deixa para fazer depois que terminar. Você descobriu essa obra quando você estava estudando, né? E aí, quando você terminar de estudar, fizer a tua prova, acabou essa etapa, você volta lá e agora você vai fazer uma leitura que você pode achar tudo interessante. Estudar para o concurso público não dá para você estar achando tudo interessante. Você tem que saber exatamente o que é interessante e o que neste momento não é, certo? Para este fim que você tem agora, tá bom? Muito bem. O que esse livro vai trazer? Acolhimento. Vai falar sobre o conceito de acolhimento, e o acolhimento não é esse conceito que a gente acredita. Ele fala sobre o método acolhedor, não é? Sobre acolher com as antenas. Olha que coisa interessante, acolher com as antenas. O que será que é acolher com as antenas? Como que faz isso? Não é? A ambientação da escola, o zelo, o cuidado, a alta atuação dos italianos com relação ao espaço. Esse livro começa com a introdução à edição brasileira, contando uma experiência de 1952, quando um grupo de professores se reuniram para estudar sobre espaço, fazer um curso sobre espaço, porque precisavam adaptar uma casa velha, diz o texto, que ia se transformar numa escola de educação infantil. Eles foram estudar sobre espaço para organizar o espaço da escola, né? E esse livro, ao longo da pandemia, ele foi muito utilizado pela secretaria para estudos e processos de formação com os profissionais da rede. Nós vamos ter também uma coisa lindíssima, que é falar sobre a relação de coisas que parecem que não tem nada a ver com educação infantil, que é a arte, certo? A ciência
e a infância. Justamente coisas, né, que a gente acha que ciência é algo muito complexo e, portanto, não tem cara de criança, que arte é uma coisa para poucos, aquela ideia de arte erudita, divisão entre erudito e popular. E aí, então, nesse artigo da revista Proposições, que está lá na referência bibliográfica do currículo da cidade, tem a ideia da interlocução, discutir, conversar, juntar para fazer coisas, que é arte, a ciência e a educação da pequena infância. E nesse cenário de bebês e crianças, os bebês são produtores de arte, as crianças também, e eles são produtores de ciência, de investigação, de pesquisa. Basta que a professora propicie isso, saiba propiciar, e que também a professora saiba observar tudo isso e compreender, né? Então, certamente, isso tem a ver com a questão dos materiais, das materialidades que a gente está falando, e o quanto é importante para que a gente saiba exatamente qual que é a relação desses elementos todos. Um outro autor que nós vamos destacar com muita ênfase é o Francesco Tonucci, né? Quando as crianças dizem agora chega. É o Tonucci, o nosso grande inspirador, para a gente entender que tudo que a gente faz com as crianças, achando que nós sabemos de tudo, que está tudo certo, que é o adulto que sempre decide, que é ele que sempre diz tudo, que está tudo isso errado. E ele vai mostrando para nós como é que a gente vai fazendo construindo essa relação contra as crianças e os efeitos disso tudo, então, na vida das crianças, e ele vai usando suas charges, os seus desenhos, para dar voz às crianças, não é? E através dessas charges. Pode ter charges na prova? Claro que pode, para você analisar, para você fazer relação. Pode ter uma charge, por exemplo, lá no enunciado da questão dissertativa, e aí você tem que dissertar a partir do comando, da análise. Por isso que é importante, não é? Você olhar para essas referências e entender. A gente estuda as imagens, e isso é fundamental para o entendimento. Eu lembro que alguns anos atrás eu dei um curso de análise de imagens. E aí tinha professora que dizia assim depois, nossa, eu fui tão bem na prova, eu fiz aquele seu curso de análise de imagens, eu fui muito bem. Justamente por quê? Porque, claro, bebês, registros fotográficos, tudo que tem ali no universo da pedagogia da infância, nos leva a essa ideia da importância daquilo que é imagético, né? O olhar de um bebê, por exemplo, a imagem da expressão da sua face fala muito mais do que 500 mil palavras. E se a gente não tem essa sensibilidade, realmente essa dimensão da subjetividade, no momento da prova, fica muito difícil de conseguir fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? E aí, claro, nós vamos seguindo nessa jornada, e aí onde eu falei para vocês, vamos chegar em Bourdieu, onde trata a respeito da vida cotidiana, do valor do cotidiano, e como eu disse, tudo isso muito bem colocado lá no currículo da cidade. Quer dizer, a vida cotidiana é um conceito que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender, para que a gente possa estar muito seguros e preparados para o momento que a prova for acontecer. Alguém me perguntou aqui, quando será publicado o edital? Antes da pandemia, não é? A Secretaria Municipal de Educação já tinha avisado, os sindicatos, inclusive, não é? Que faria o concurso público para os cargos de PEIF e para os cargos professor de ensino fundamental 2 e ensino médio. Isso já estava com previsão de data para acontecer, todo mundo acompanhando, todo mundo se mobilizando, não é? Veio a pandemia e isso se interrompeu um pouco, e certamente, não é? Nós estamos esperando com essa retomada que tudo vá
se retomando, tudo vá se encaixando, então a gente tem que recuperar o tempo da pandemia, o tempo que estava todo mundo pensando o que é essa tragédia, o que está acontecendo, todo mundo meio chacoalhado, meio fora do chão, não é assim? E agora, então, a gente precisa. A grande questão é, você está preparada? Se o edital saísse o mês que vem, daqui 2 meses, daqui 6 meses, você está preparada para compreender e saber exatamente tudo que você precisa saber? Parece-me que essa busca por quando vai publicar o edital, não estou dizendo o caso da professora que perguntou aqui, porque ela só fez uma pergunta, certo? Mas eu estou dizendo dessas personagens que a gente vê por aí, que parece que as pessoas elas não têm um objetivo e um propósito profissional de vida. Elas ficam atrás de adrenalina. Por quê? Eu me lembro, quando eu prestei para diretor de escola aqui em São Paulo, eu concorri com mais 143 pessoas, uma vaga disputada por 144 profissionais. Percebe o que é isso? E aí, você tem 2 opções. Ou você torce para ser um tempo adequado, onde você está muito bem preparado e aí sai, você vai e usa todo o seu conhecimento. Ou você diz, olha, me dê tempo que eu preciso me preparar, porque eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Se não for assim, é falta de bom senso. E é a pessoa que está atrás de adrenalina. Ai, saiu o edital, vou tentar. Chega lá, sabe, vai que cola. Vai que eu coloco X e dá certo. Vai que o chute cola. E aí se constrói carreira em cima de chute? Eu não construí a minha em cima de chute, não. Foi estudando muito, não é? Para chegar onde eu consegui chegar na maior rede de educação infantil da América Latina. Nós vamos falar sobre brinquedo também, né? Crianças, brinquedo, cultura, justamente com Bourdieu, que traz essa ideia para que a gente estude e aprofunde. Por quê? Porque se as interações, não é? Como diz Vygotsky, são o elo que nos conecta a esta possibilidade de evoluir como humanos, as brincadeiras, elas estão junto com as interações quando nós falamos de criança pequena como a principal linguagem da infância. Então, esse livro está lá selecionado, listado nas referências bibliográficas, falando exatamente sobre todo esse contexto da importância do brincar nesta fase da vida dos bebês e das crianças. Como que brinca, como que conhece o mundo por meio da brincadeira e como a gente pode construir todo esse contexto a partir do planejamento pedagógico intencional. Muito bem. Vamos falar também sobre a importância da inspiração de Reggio Emilia. Eu vi alguém aqui perguntando para mim se a abordagem de M. Pickler era uma abordagem inspiradora. Sim, para o 0 a 3, certo? Então, se você estiver estudando para PEI, é inspirador. Aqui, nas nossas turmas pré-edital, nós estudaremos a abordagem M. Pickler, PEI. Se você está estudando para PEIF, que vai atuar na pré-escola, você não vai precisar estudar a abordagem M. Pickler. Você vai precisar estudar questões relacionadas, como eu disse, letramento, cultura da escrita, porque esta é uma questão importantíssima para a pré-escola. A pré-escola sofre uma tensão, sofre uma pressão por ser preparatória para o ensino fundamental, certo? Muito bem. A experiência de Reggio Emilia, ela é fundamental por quê? Porque nós vamos observar alguns pontos importantes, desde lá a obra tão conhecida, a Sem Linguagem, que fala sobre a imagem de criança e de infância, as escolhas políticas e pedagógicas dos educadores italianos, o sentido do trabalho em Reggio Emilia. Nós vamos ter uma outra obra, que é a abordagem italiana à educação infantil, também recheada de memórias sobre os fundamentos da abordagem italiana, as concepções educativas, as escolhas políticas,
as práticas metodológicas da experiência de Reggio Emilia, né? Sobretudo quando a gente fala de observação, de escuta, de documentação pedagógica, e também esse atualíssimo livro que é o Diálogos com Reggio Emilia, onde nós vamos ter tudo que temos lá nos dois anteriores, mas vamos ter também o conceito de currículo como rizoma, um aprofundamento na questão da documentação pedagógica e também a questão de todo o trabalho, né, de observação e de escuta de bebês e crianças e como os italianos estruturaram isso. E, por fim, a professora Tizuco trazendo mais elementos sobre o valor da brincadeira e como que nós precisamos organizar todo esse trabalho de brincadeira, qual é o valor que nós damos à brincadeira e como que a gente constrói todo esse repertório, não é? Percebe, então, que aqui nós colocamos apenas alguns pontos fundamentais. Nós poderíamos ter mais 3, 4, 5 aulas dessas, certo? Que não se esgotaria. Portanto, pessoal, esta live teve como objetivo de mostrar na prática que quem sabe faz a hora. Porque não adianta querer decorar. Estudar não é decorar. Quem decora vai muito mal. Porque muda a vírgula de lugar, a pessoa já se perde, ela já não sabe mais. Porque ela decorou aquilo, certo? Então, portanto, é preciso compreender. Porque aí é como eu digo, pode estar construída a questão do jeito que for. Você vai sempre conseguir se situar porque você compreende aquele assunto. E para compreender, você precisa de tempo. Em 2 ou 3 meses, entre um edital e uma prova, não é o suficiente. Então, é importantíssimo que a gente comece o quanto antes para poder se preparar melhor. Precisa estudar do jeito correto, precisa fazer a organização correta e prestar atenção naquilo que realmente tem importância e não sair olhando para tudo ou sair só passando os olhos em tudo, porque nós não vamos chegar aonde a gente tem que chegar. Bem, se quiserem enviar perguntas para que eu tente responder aquilo que vocês quiserem, e aí então eu vou deixar aqui um convite para vocês, que é assim, muita gente tem me procurado, professora, eu gostaria de estudar, eu preciso muito dessa oportunidade, eu preciso ter uma motivação, porque já foram muitos concursos que eu prestei e não consegui, outras pessoas, elas acabam sofrendo. Desconsidere porque a profissão é tua. Desconsidere porque o projeto, quem construiu ele foi você. E, portanto, só você sabe todos os percalços, todas as dificuldades, todas as vitórias, todos os louros que você já colheu, já passou para chegar até onde você chegou. Então, não se deixe levar por problemas, priorize sempre a sua vida e a sua carreira. E aí, então, eu trouxe para, se você que está me assistindo é uma dessas pessoas, eu sei que aqui tem muitas das minhas alunas, da turma 1, da turma 2, do PEI, não é? Da turma 1, do PEIF, nós estamos com as vagas, as matrículas abertas para a turma 3 do pré-edital PEI, professor de educação infantil da Prefeitura de São Paulo, e a turma 2 do concurso PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental 1, também na modalidade pré-edital, porque o meu objetivo
é estudar profundamente toda a política, não é, que envolve esses cargos para que vocês possam se situar e se sentir preparadas e confiantes e quando chegar lá na prova poder ter mais segurança nas escolhas. E aí eu preparei então uma surpresa, que é o seguinte: preparei um grupo de WhatsApp, não vou conseguir atender todo mundo. A gente já sabe que a gente não vai conseguir atender todo mundo. E aí, essas pessoas que estão interessadas e que querem, né, participar, podem e que ainda não estejam. As alunas já estão sendo atendidas, já estão nas suas turmas, com aulas semanais, com seus calendários, com suas aprendizagens. Você viu que tem aluna aqui, ó, que já está gastando o repertório, que já está conseguindo avançar e compreender, né? E aí, então, nós vamos entrar com este grupo, onde eu vou, então, auxiliar essas pessoas que querem muito fazer o curso, né, mas que precisam daquela mãozinha, aquela ajuda para conseguir participar. Esse grupo vai estar aberto até a meia-noite e eu vou fechar esse grupo porque sei que se ele ficar aberto, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, você entra lá. Aluna que já faz curso, que já está lá na turma do pré-edital, não precisa entrar. Se entrar, a gente vai precisar remover, porque não vai dar para você ocupar a vaga de outra pessoa, tá? Então, esse grupo, ele é exclusivo para quem ainda não se sente fortalecida para estudar, que está perdendo tempo, enquanto as alunas estão na quinta, na sexta, na sétima aula, você ainda está, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Então, você entra nesse grupo para que eu possa te orientar e eu possa te auxiliar nessa jornada. Esse grupo vai ficar aberto até a meia-noite de hoje, 28/7, depois ele vai se encerrar, tá bom? Pessoal, olha lá, a Tamara tá dizendo, eu preciso, por favor, a Lucy, então corre e entra lá no grupo, o link tá aqui, certo? O link já tá aí no chat, entra no grupo, é só clicar, é um grupo de WhatsApp, certo? Só clicar nesse grupo. E aí, então, quiser compartilhar com as suas outras colegas, com as pessoas que muitas vezes não puderam estar aqui presentes, né? Com as pessoas também, não tem problema nenhum, mas nós vamos atender até a meia-noite de hoje. A gente não consegue mais, porque, como eu falei, o volume é muito grande e a gente não consegue atender todo mundo. É difícil atender todo mundo, tá bom? Gente, dúvidas, questões, perguntas, estou à disposição por mais 2 ou 3 minutinhos, esperando para que vocês possam elaborar aí e compreender direitinho tudo e me perguntar se quiserem. Eu quero agradecer aqui o carinho que vocês sempre destinam a mim. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada a presença de todas vocês aqui. Eu sei que tem muita gente que trabalha o dia todo, não é? Que essa hora já está querendo descansar para amanhã estar aí de novo. E é muito legal ver o empenho das pessoas em função da sua profissão, em função de conhecimento. É isso aí, gente. É isso mesmo. As dificuldades, elas não podem ser justificativas para que a gente pare. Os obstáculos e as dificuldades servem em nossas vidas para que elas sejam vencidas e os obstáculos sejam superados. Se não fosse desta maneira, a vida se encerraria. No primeiro obstáculo seria a porta fechada, acabou. E não é assim. As dificuldades, elas passam, os obstáculos, eles são transponíveis sim, e a gente pode conseguir fazer tudo isso e continuar trilhando a nossa trajetória. Mas é importante que vocês acreditem no potencial que cada um tem e não deixem para amanhã, não deixem para depois, não deixem para quando... Sabe a coisa da massa de manobra? Eu faço o que todo mundo está fazendo. Eu faço o que todo mundo está... Eu vou para a direita porque está todo mundo indo para a direita. Não é dessa forma. Nós precisamos entender bem que
a vida e o enredo de cada um é de cada um, certo? Vamos lá. Alguém está perguntando, obrigada, gosto muito da forma que você explica, dicas muito valiosas. Que bom, Catiane, fico feliz que faça sentido para você. Ana Paula agradecendo, muito obrigado. Vera Garcia, tenho dúvidas sobre o concurso para creche e o Fundi-1 se são separados. São separados sim, porque são 2 cargos, são 2 editais, é tudo 2, certo? Professor de Educação Infantil, PEI, trabalha em creche, 0 a 3 anos de idade. É um cargo, uma carreira, tudo bonito. PEIF, trabalha na educação infantil pré-escola, 4 a 5 anos de idade, e nas EMEFs, na escola de ensino fundamental. Outro cargo, outra carreira, outro tudo. Outra jornada, outra composição, outro tudo. Certo? E aí, se você ingressa nos 2 cargos, certo? Você ingressa nos 2. Outro dia uma aluna colocou lá um comentário no Facebook, eu achei aquilo tão lindo, porque ela colocou que ela veio estudar comigo, atravessava a cidade para estudar comigo e ela conseguiu ter 2 cargos na prefeitura, né? Então ela é PEIF e ela é PEI. Trabalha na pré-escola e trabalha na creche. São 2 cargos, tudo diferente, tá bom? Que mais? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. A Tami tá falando, não vou prestar concurso, mas as suas lives sempre nos acrescentam. Que bom, eu fico muito feliz. É isso mesmo. Porque muitas vezes não é o seu objetivo nesse momento, por alguma questão, mas o quanto aquilo que a gente traz nesses diálogos te ajuda a compreender sobre a profissão. E te ajuda a compreender coisas que de repente eram difíceis ou que faltava só aquele pouquinho para você falar, uau, consegui compreender, ou inspirar para buscar novos saberes. Por isso é importante essa relação, por isso é importante essa comunicação sobre educação, entende? A gente não pode ficar convencido que o nosso diploma encerra tudo, né? O nosso diploma ele abriu as portas de uma trajetória de vida em que envolve os estudos permanentes sobre educação. E aí eu te agradeço também. Professor, o concurso de PEIF vai português e matemática? Não, Simone Nascimento. Na cidade de São Paulo, se você pega a história dos concursos mais longínquos, mais recentes, não tem português e matemática. O que cai é legislação federal, legislação municipal, documentos institucionais e os conhecimentos pedagógicos, que é a parte específica. E também, não é? 60 questões, mais 3 questões dissertativas, certo? Redação é uma coisa. Redação tem lá um tema para você discorrer. A questão dissertativa é outra coisa, porque tem um enunciado lá de uma questão do dia a dia de uma escola, uma situação, problema, certo? Que você tem que responder à luz da bibliografia. Geralmente, redação não tem vinculação com a bibliografia. Muito bem. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. É bem importante para a gente, como eu já falei. A Letícia está perguntando como comprar o curso. Letícia, vou te mandar o link agora e você entra lá no grupo do WhatsApp, que eu vou atender todo mundo que estiver lá nesse grupo, dando as explicações, as orientações, tudo direitinho, tá bom? Para que vocês possam estar conosco na próxima turma que vai começar. Daniela está falando que ela não está trabalhando na área ainda, mas que ela está querendo fazer uma transição de carreira. E será que é possível passar no concurso? Eu tenho completa certeza que tudo é possível. Se você faz o correto, da forma correta, eu tenho certeza absoluta. Eu vim de uma transição de carreira, eu sou fruto de uma transição de carreira, porque eu estava na coisa da pedagogia social, do terceiro setor, os meus amigos do Cefam todos já tinham ingressado há anos numa Ministério Público e eu não queria saber. Feito pedagogia, tanto que entrei na prefeitura em 2004, entrei sem pedagogia, só com magistério que fiz no Cefam.
E aí me encantei e fui fazer pedagogia. Então eu sou fruto, Daniela, da possibilidade da transição da carreira, sim, com toda certeza. Muito bem. Gratidão pro Te Amo. Obrigada, minha querida. Me formei e ainda não tive oportunidade de lecionar. Tenho 57 anos e quero muito conseguir. Vá conseguir. Tenha fé, tenha muita disciplina para estudar, acredite muito no seu potencial, que eu tenho certeza que vai dar certo, mas tem que fazer do jeito correto, tá bom? Nossa, não cai português e matemática? Então, não cai. Eu dou risada porque eu acho muito engraçado isso. Não, não cai português e matemática no curso de São Paulo. Você pode olhar as provas todas e não cai português e matemática, tá bom? O nível de concorrência é muito alto, né? São milhares e milhares de inscritos, mas não cai matemática. A gente só tem que olhar a questão da questão dissertativa e estudar muito bem para não ter surpresa no caminho, tá bom? Gente, beijão para vocês. Muito obrigada, né? Um afago. Espero aí ver quem ainda não tomou a decisão de estar lá no grupo do WhatsApp para a gente poder dar as mãos nesse percurso e aí ir juntas até o momento que o edital sair e até o momento que eu tiver por aqui e vocês junto comigo, a gente estudando até o último dia e aí vocês vão para a prova. Eu dou aqui meu suspiro de missão cumprida e vocês vão para a prova se sentindo fortes, se sentindo seguras. Aguarde o resultado, tá bom? Beijão, gente, para vocês.